Estamos prontos para iniciar mais um episódio do Backstage Tricolor. Vitor e eu temos um convidado especial hoje, então para você que chegou agora, já deixa aquele like, compartilha com o seu amigo e também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar ligado em todo o conteúdo aqui do Backstage Tricolor. Vitor, tô um pouco nervoso, Vitor, porque é um cara que entende melhor de YouTube do que nós. Ele está em casa aqui, né? Nós estamos chegando agora, querendo encontrar nosso espaço. Então eu quero que vocês recebam com muitos aplausos Rafael Albano, mais conhecido como o Nerd Sedutor. Aê! Muito bem-vindo. Obrigado aí pelo convite, pessoal. Prazer aí estar conversando com vocês. O prazer é nosso, Rafael. Queria que tu fizesse uma apresentação, né? Falasse a respeito do teu canal, Nerd Sedutor, teu projeto dos 1000 gols, e depois desse uma introdução a respeito, né, que tu é filho do Flávio Roberto, né, que jogou pelo Grêmio, Fluminense, Avaí. Então, se tu pudesse te apresentar de uma forma um pouquinho mais longa. Vamos lá, então. Eu sou Rafael Albano. Na internet, eu sempre fui conhecido como Nerd Sedutor, porque eu tenho um canal que dá dicas de sedução e comportamento masculino para homens. É um canal que já está com mais de 670 mil seguidores. Eu faço isso desde 2015, que eu trabalho exclusivamente com a internet. E tenho 200 mil seguidores no Instagram, quase 1 milhão no TikTok, enfim. E desde 2015 eu trabalho exclusivamente com a internet, né? E recentemente eu decidi expandir para a parte do futebol também, porque eu sempre gostei de futebol, talvez porque eu sou filho de jogador, né? O meu pai, Flávio Roberto Albano, ele é ex-jogador do Grêmio, né? Ele começou nas categorias de base do Grêmio, depois ele passou um ano no Fluminense e depois ele veio para o Avaí. E por isso a gente veio morar em Florianópolis e aí se instalou aqui porque ele aposentou no Avaí, basicamente assim, né? E aí, por conta dessa paixão pelo futebol, eu sempre joguei bola e eu sempre tive a curiosidade de, quantos gols será que eu fiz? Né? Eu não cheguei a ser profissional, eu joguei um mês, se eu não me engano, nas categorias de base do Avaí. Só que nessa mesma época eu fraturei a minha perna e aí eu acabei... Era a época de ou eu profissionalizava ou eu parava de jogar. E aí eu fraturei a perna bem na época e acabei desistindo do sonho de ser jogador também, né? E aí eu sempre pensei, mas eu sempre joguei campeonatos de escola, campeonatos de faculdade. Modéstia à parte, eu jogo um pouco bem, assim, talvez não para profissional, mas jogo bem, assim. E eu sempre pensei, quantos gols será que eu fiz? Quantos gols será que eu tenho? E aí surgiu a ideia de começar a filmar os meus próprios gols. E aí, no início desse mês agora, é recente o projeto, eu criei o Instagram, o YouTube e o TikTok do projeto 1000 gols, onde eu quero ser o primeiro influenciador a ter 1000 gols filmados e postados numa rede social. Então, isso inclui, eu sempre brinco, né? Inclui pelada com os amigos, futebol na praia, ou partidas sérias, né, de futebol de campo, campeonatos que eu ainda disputo. Então, gol é gol. O que importa é que se tiver filmado, vai valer. E aí surgiu a ideia do projeto, comecei aí, até o momento, eu acho que eu tenho aproximadamente 60 gols postados já, mas eu tenho um acervo no meu celular com mais de 200. Então, tem material aí para os próximos meses aí, e tem bastante gol por vir. Então, quem quiser acompanhar aí, será muito bem-vindo. Tu quer fazer uma pergunta nessa linha, Rafael? Eu posso fazer uma pergunta? Eu ia só fazer um comentário, que eu com 10 anos, eu peguei um caderninho e comecei a anotar os gols e eu fazia, inclusive, o desenho tático ali do gol, para lembrar do gol. Porque, hoje, né, temos a facilidade, né, de celular ter câmera, né? Naquela época, os únicos celulares que existiam era o tijolão, não tinha câmera. Então era um pouquinho mais complicado fazer vídeo. Então, para poder me ajudar a lembrar, eu fazia o desenho tático ali do gol. E eu lembro que não durou muito, eu parei, porque eu também nunca fui jogador. Aquilo lá era escolinha, como a gente diz, né? De futsal ainda. E aí, então, agora, vendo essa tua história aí com os gols, e vai sim se tornar o primeiro influenciador a chegar aos 1000 gols, a gente está aqui na torcida por isso. E vamos acompanhar essa conquista.
E tô empolgado para ver aí esse projeto acontecer e espero que mais pessoas, né, se interessem, patrocinadores e tal, para que o projeto consiga crescer e dar continuidade. Fiquei muito feliz com a ideia. Eu tô bem feliz com o início do projeto, porque eu comecei, cara, vai fazer um pouco mais de 20 dias, né? E no TikTok já passamos dos 25 mil seguidores. No Instagram estamos chegando a 5 mil. E começou recente. E uma coisa que ajudou muito foi porque eu não estou mostrando só os gols, eu também estou contando a história de futebol do meu pai, né? E aí que vocês conheceram o projeto por causa disso. Então a ideia é também fazer comentário dos jogos, falar de apostas esportivas, falar de cartola, que é uma parada que eu gosto também, além dos jogos. Então vai ser um Instagram voltado para futebol em todo sentido, assim. Então vai ser bem legal. Tivemos Pelé, tivemos Romário, Túlio, agora o Rafael Albano vai fazer mil gols em breve. Muita gente tem 1000 gols, só que nem todo mundo consegue provar, né? Eu vou ter como provar. Olha, se você quiser, é só contar ali, os 1000 gols estão ali, né? Essa é a ideia. Sim, com certeza. Tiveram alguns influenciadores que entraram em clubes profissionais para fazer parte do dia a dia, quem sabe até jogar, mas pelo que eu vi, nem o Cartolouco nem o Duda Garbi acabaram jogando. Né, teve o Fred do Desimpedidos que jogou na Liga de Futsal, né, pelo Magnus. O Juninho Manella, se eu não me engano, ele jogou pelo São Caetano. Profissionalizar não é fácil mesmo. Eu treinei 1 mês na categoria de base, apesar de eu ter quebrado a perna e por isso que eu saí, mas eu já estava prestes a desistir também. É muito puxado. Eu achei que tinha caído aqui porque desapareceu aqui para minha tela. Mas é bem complicado, assim, é um pouco difícil mesmo. E tu jogava em qual posição? Assim, hoje, futebol de campo, eu jogo mais no ataque, né? Mas na época, eu não entendia muito de futebol. Eu gostava de jogar futebol, eu mal assistia futebol, né? Eu comecei a jogar futebol muito tarde. O meu pai, por ele saber que era muito difícil ser jogador de futebol, pela história dele, por ele ter saído cedo de casa, por ele ter morado em alojamento no clube, ele nunca me incentivou a ser jogador, porque eu sou filho único também, ele sabia que eu ia ter que, né, me esforçar muito, eu sabia que talvez eu teria que viajar, e eles não queriam perder o filho único ali para o esporte, assim, né? Então ele nunca me botou numa escolinha. Então eu comecei a jogar futebol muito tarde, eu comecei a jogar futebol com 17 anos. Só que daí, como eu comecei a me destacar nos futebolzinhos que rolava e campeonatinho da escola, aí um olheiro do Avaí falou assim, pô, por que tu não leva o teu filho para jogar no Avaí? Aí eu fui fazer teste lá, passei, aí comecei a jogar, só que nunca tinha vestido uma chuteira, era muito magricela, não tinha noção tática nenhuma. Eu era bom com a bola no pé, assim, sabia driblar, gostava de chutar, tipo... O meu pai sempre falou que eu jogava estilo Kaká, assim, sabe? Só que não tinha tanto condição física quanto noção tática, assim. Então eu ficava perdido no campo, cansava muito rápido, era complicado, assim, sabe? E aí eu jogava na meia direita, mas eu não sabia marcar, sabe? Então eu era bom com a bola no pé, mas não tinha noção tática nenhuma. Eu queria fazer uma pergunta assim mais para o final já da carreira do teu pai, para depois a gente entrar nas partes mais gloriosas. Tá. Né, teu pai começou no Grêmio, teve a passagem pelo Fluminense e depois chegou no Avaí. Pelo que eu tô vendo aqui, ele teve uma carreira de jogador um pouco curta, né? Ele não ficou muitos anos jogando, né? O que aconteceu? Alguma questão de lesão também? Foi... Sim, eu até peço perdão assim por eu não ter uma completa noção da carreira do meu pai, porque o meu pai hoje ele sofre de demência, né? Então ele não sabe, ele não consegue mais se comunicar. Então isso já vem de anos, assim, né? Que ele não a memória afeta a comunicação. Então eu não consigo conversar com ele mais sobre futebol e lembrar das coisas. Ele me contou muitas coisas, mas quando eu era mais novo, assim, né? E ele já sofre disso há mais ou menos 5, 6 anos. Então desse tempo para cá eu também vou esquecendo algumas coisas. Eu sei que tem uma história eu não sei se foi a primeira ou a última lesão dele, mas eu acredito que foi a primeira, que ele estava dispensado, eles tinham feito um jogo, então ele estava muito desgastado fisicamente, e aí ele foi no clube
para fazer um treino físico e os juniores estavam treinando. E aí ele foi treinar com os juniores para ajudar lá, para os juniores ficarem felizes de treinar. E nesse treino, ele foi girar e romper os ligamentos do joelho. No treino onde ele não precisava estar. Eu acredito que essa foi a primeira lesão. Tempos depois, eu acho que ele teve a mesma lesão novamente ou no outro joelho. Não me recordo ao certo. E na época, a medicina era muito ruim para isso. Os clubes não ajudavam muito também. Eu lembro que o meu pai teve que vender um carro na época para ele fazer a própria cirurgia dele por conta. Porque o clube não ajudava muito na época. Eu posso estar falando besteira, não tenho certeza absoluta, mas eu lembro dessa história. Eu não sei se meu pai quis fazer por conta, porque era melhor, ou se o clube não ajudou, enfim. Então era complicado naquela época, né? Daí, então ele acabou, se eu não me engano, encerrando a carreira com 30, 31 anos por conta de lesão, assim, por conta de não aguentar mais. Ele até tentou depois jogar pelo Marcílio Dias, depois que ele aposentou pelo Avaí, fizeram uma proposta para ele, do Marcílio Dias, para ele jogar a Série B do Catarinense, alguma coisa assim, eu não lembro se era a Série A ou a Série B. E aí ele aceitou, ele jogou um jogo e machucou de novo. Aí ele devolveu todo o salário que ele tinha recebido do Marcílio Dias por questão de ética, assim, porque ele não poderia cumprir o contrato, né? Sim. Entendi. Mas aí teu pai, ele continuou trabalhando no futebol, né? Sim, aí depois disso ele virou vendedor, assim, né, de representante comercial, assim, e aí depois veio o convite para ele virar comentarista esportivo. Aí durante muito tempo ele foi comentarista esportivo das rádios e da televisão aqui em Florianópolis, né? E aí depois, aí ele também trabalhou, queira ou não, ele trabalhou com futebol porque ele abriu uma empresa de material esportivo. Então, a gente fazia material esportivo para as gincanas de escola, de faculdade aqui da região. E também fomos, durante alguns anos, a empresa que forneceu o material do Avaí, né? Então, durante um ano, a gente que fez o molde e confeccionou todas as camisas do Avaí aqui de Florianópolis. E depois ainda ele foi trabalhar nas categorias de base do Avaí. E aí ele ficou por 8 anos. 8 ou 10 anos, se eu não me engano. Ele gerenciou lá as categorias de base do Avaí, então ele viajava muito para selecionar jogadores. Eles tiveram um papel muito importante ali nas categorias de base do Avaí. O meu pai trouxe muitos atletas que deram muito lucro para o Avaí, né? E aí foi quando começou a se manifestar a doença dele, né? E aí o Avaí ainda, gentilmente, cara, segurou ele muito tempo, ele sem condições mais de trabalhar, e o Avaí manteve ele por, acho que 1 ano e meio, 2 anos ainda, né? Pagando salário, e ele sem condições de trabalhar, porque metade do cérebro dele, o cérebro dele tem só 50% de atividade cerebral, assim, então é bem triste, assim. E mesmo assim o Avaí manteve, pagou o salário dele, enfim, e aí depois, né, quando ele aposentou, daí o Avaí dispensou ele, né, porque não tinha mais condições de trabalho mesmo, e é até para ele poder curtir mais a família, viajar enquanto ele ainda tem condições, né. Certo. Então, falando agora do início da carreira do teu pai, né, para depois a gente chegar na parte né, que ele marcou o Maradona. O teu pai nasceu em 21 de abril de 1960, ele é de Dom Pedrito. Isso. Tu conhece Dom Pedrito? Sim, eu sou de lá também. Ah, tu é de lá. Eu nasci lá e com 21 dias que houve a mudança, eu vim morar em Florianópolis. Dom Pedrito, cara, é uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, próximo a Bagé. É uma cidade, não sei agora quantos mil habitantes, mas não é muito grande assim. E o meu pai, na infância dele, sempre se destacou lá no futebol, né? O meu pai conta as histórias de futebol de quando ele era pequeno, que na escola dele ou no grupo de amigos dele, ele jogava futebol assim. Ele pegava todos os piores jogadores da cidade e colocava no time dele, e pegava todos os médios e bons e colocava contra ele. E mesmo assim ele ganhava.
Então, meu pai era o craque da cidade, assim, jogava muita bola lá, as pessoas contam as histórias lá, ele foi muitas vezes campeão da cidade por... O meu avô era técnico de futebol, era jogador de futebol e técnico de futebol também, ele trabalhou lá na cidade como técnico de um time chamado Cruzeiro, mas é um Cruzeiro lá de Dom Pedrito, né? É um time local, assim. Então tem fotos, assim, do meu avô como técnico, como jogador. E aí o meu pai também foi nessa mesma pegada e lá na cidade se destacou. E aí veio o convite, né, para ele... Algum campeonatinho que ele jogou lá, veio um convite para ele fazer um teste no Grêmio. Ele foi, fez o teste, passou, e com 15 para 16 anos, ele se mudou para Porto Alegre para começar a treinar lá no Grêmio e jogar nas categorias de base do Grêmio. E aí eu não sei muito sobre essa época, assim, né? Mas eu sei que foi uma época muito difícil para ele, porque longe dos pais, né? Muito novo, menino de interior. E aí ele conta, né, que, pô, nessa época aí, eu não sei, até hoje tem um pouco disso, mas nessa época aí tinha muito trote, né? O pessoal avacalhava com os meninos novos do interior, enfim. Então ele passou muito trabalho, assim, para conseguir se profissionalizar e se manter lá. Mas o futebol dele era muito bom, assim, e pelos juniores do Grêmio, ele foi tricampeão. Isso eu sei dizer. E aí ele também teve uma mãe, um pai, uma mãe adotiva lá em Porto Alegre, que daí ajudou muito ele lá. Então ele morava numa casa de uma senhora lá, né? E isso ajudou muito ele, assim, para manter, assim, daí ele não precisava ficar 100% do tempo no Olímpico. No Olímpico, né? E ele também estudava ainda também em Porto Alegre e tal. Enfim. Então foi assim que começou. E ele era gremista mesmo? Ou... Vou te falar que eu não sei essa informação. Eu acredito que ele era gremista, mas não tenho certeza absoluta. Ele falou que quando ele era criança ele gostava muito do Palmeiras, assim, mas também não sei essa informação assim se ele era gremista. Mas depois, né, que ficou lá, jogou, ele criou um carinho muito grande pelo Grêmio. E aí hoje eu sei que ele torce muito pelo Grêmio e tal. Uma coisa que eu sei que dessa transição dele de juniores para profissional, até eu postei isso no meu segundo vídeo que eu fiz. Como ele se destacou ali no juniores, né? Logo ele recebeu começou a receber convites para jogar com a equipe titular do Grêmio, para fazer treinos com a equipe profissional do Grêmio, né? E um dos primeiros treinos, não sei se o primeiro ou um dos primeiros treinos que ele foi, ele se destacou, ele recebeu uma bola e ele deu um balãozinho duplo no zagueiro Nilmar e chutou e botou a bola na gaveta do goleiro Leão num coletivo que eles têm. E isso está registrado. Tem o print do jornal que está registrado. O juvenil Flávio Roberto recebe uma bola, dá 2 balãozinhos seguidos no Nilmar, que era um zagueiro bom da época. Sim. E ele acerta um chutaço na gaveta do goleiro Leão, que estava estreando, se eu não me engano, era a estreia do goleiro Leão, assim, estava começando o goleiro Leão no Grêmio. E aí os jornais da época destacaram a qualidade do meu pai, assim, e aí o técnico na época, o Espinosa, deu uma oportunidade dele para ele ser promovido, né? Aí tem lá ele mais 3 ou 4 juvenis foram promovidos naquela época, né? Porque ia começar aí uma temporada do Grêmio e tal. E aí eu lembro que ele participou. E aí, como profissional, pelo que consta nos registros, né, Vitor? O meu pai jogou 31 partidas. Aí que tá, até coisas que eu não sei. Aquelas partidas que tem ali no seu site foram partidas amistosas, foram partidas do Campeonato Brasileiro? Eu não sei, eu não consegui ter acesso a essa informação, se aquelas partidas ali são do Campeonato Brasileiro, porque eu sei que a configuração do Campeonato Brasileiro era completamente diferente, né? Sim, sim. A gente tem os nossos critérios, né? Tanto eu quanto o Rafael, a gente faz parte do site, né? Somos uns dos editores, tem mais editores, né? O projeto começou em 2015, né? Então já vai completar 8 anos esse ano. Tu quer explicar os critérios, Rafael?
a respeito da questão de como a gente contabiliza os jogos? Assim, o que tem que sempre chamar a atenção é campeonatos oficiais vão estar nas contas. A dúvida é quando entra na conta amistosos. E aí vem o grande debate, assim, vamos dizer, né? E tem alguns amistosos que acabam não entrando na conta por não respeitarem, né, todos os critérios que a Grêmio-Pédia considera, né? Então, se está na lista e diz amistoso, é porque realmente é um amistoso com todos os critérios que a Grêmio-Pédia considera. Eu acho que tem, né? Agora eu vou ter que achar aqui. Eu acho que tem amistosos nessa lista do Flávio, Sim, né? são 9 amistosos, acabei de contar aqui, tá? Vou só complementar o que o Rafael falou. Né, todos os jogos oficiais vão estar, né? O que a gente tem que considerar? A base nossa de estudo que a gente tem referente a esse período, né? Que já é um período que já não tem tanta informação assim, boa parte dos jogos não eram televisionados, né? Então não se tem a filmagem. Então a gente se baseia muito em jornal, tá? Só que o que acontece? Se teu pai estava um jogo lá e entrou durante a partida, só que o jornalista que estava no dia lá no estádio não anotou que teu pai entrou no meio do jogo, pode ter uma partida que ele participou e a gente perdeu assim e não tá ali, né? Por conta disso, né? Então a gente se baseia nos jornais, vai buscando sempre cada vez mais fontes diferentes. Então às vezes um jornal diz uma coisa, outro jornal diz outra coisa. Tem jornal que diz que jogou atleta A, tem jornal que diz que jogou atleta B, às vezes até os gols são diferentes. Claro que para os anos 80, comparar, né, o Grêmio vai fazer 120 anos em setembro. Os anos 80 até um período relativamente recente, né? Então, se caso se perdeu alguma partida, deve ter sido ali umas 2, 3. Então, com certeza, todas as partidas que ele começou estão listadas aqui, né? Mas aí pode ser que tenha alguma partida que ele entrou que pode não estar computada, porque nos jornais da época esse registro acabou não aparecendo, né? Até porque também os registros de federação, como né, tanto da Federação Gaúcha ou da CBF, eram tudo feito à mão, né? E aí são documentos que talvez nem existam mais, né? São informações que não são publicadas. Mas com certeza na internet eu duvido que tenha algum site que tenha informações de mais jogos do Flávio pelo Grêmio do que a Grêmio-Pédia. Né? Então, as informações que a gente tem, né? 31 jogos e 7 gols. Os gols, muito mais fácil ser correta essa informação, porque o gol é o dado mais importante do jogo depois do placar, né? Sim. Então, provavelmente foi por volta desse número. O que a gente tem que considerar também, né? Por mais qualidade que teu pai tinha, que eu tenho certeza que tinha, né? Tanto pelos recortes, enfim, era o primeiro período glorioso do Grêmio a nível nacional, né? Porque em 81 ele ainda fez parte do grupo, a gente foi campeão brasileiro, então o Grêmio tinha muitos jogadores, tanto no profissional quanto na base, que jogavam, né? Havia partidas que jogavam, que estavam no plantel, às vezes voltavam para os juniores, né? Então ele fez parte de um período que tinha muitos grandes jogadores no Grêmio e mesmo assim ele conseguiu se destacar, né? Então talvez por isso que acabou não tendo tantos jogos com a camisa do Grêmio, por mais que ele ficou ali, né, nos profissionais em torno de 2 anos, né, uns 3 anos, né, mais ou menos. Acho que foi. A primeira partida dele aqui foi dia 21 de junho de 1980 contra o Vasco e a última foi 7 de setembro de 1982, né? Ele participou ali bem naqueles jogos que foi da fase da última parte da construção do Olímpico, né? Porque o Olímpico ele foi construído ali, acho que entre o final dos anos 50 e 60, mas o último anel ele foi concluído naquela época ali, aqueles jogos, né? Vasco, River Plate e Argentinos Júniors. Foi uma reinauguração por conta do último anel que foi concluído naquela época. Uma coisa que dá para fazer depois é que eu tenho alguns registros desse de jornal e tem alguns, por exemplo, assim, ó, que falam assim, ó, Flávio fez o gol da vitória, sabe? De repente até dá para comparar com os registros que vocês têm. Sim, com certeza. Entendeu? Com certeza. Tipo, eu não sei se tem aqui algum. Acho que tá em vídeo, deixa eu ver.
Mas dá para ver isso aí depois, entendeu? Sim, com certeza. Porque tem alguns aqui que dizem: ah, o Flávio fez o gol, Flávio fez o segundo gol. Então, até daria para comparar com os registros que vocês têm. Sim, Só pode que daí eu haver também não sei se esses aqui são de juniores, mas dá para saber, é só ler a matéria aqui só ler inteira. a data, é só ver pela data, né? É. A gente, assim, mais recentemente tem um dos editores lá que ele está fazendo um trabalho, assim, bem bacana relativo à época de base, né, juniores, né, os vários subs, né, que existem, né, que na época era juniores e juvenil, geralmente, né, juniores, juvenil, infantil, e aí essas informações de categoria de base também é interessante para a gente, claro que aí não vai estar aparecendo a ficha final de jogos e gols, mas a gente vai relacionar as partidas, vai estar lá quem marcou o gol daquela partida, daquele campeonato, né? Então para a gente é interessante saber que teu pai fez parte daqueles títulos juniores estaduais, né, que foi tricampeão gaúcho de juniores. Então, muitas vezes a gente não tem nem onde encontrar essas informações de quem fazia parte daqueles elencos. Hoje, muitas vezes, até é difícil tu encontrar, o Grêmio foi campeão sub-12, tá, mas quem que participou desse sub-12? Às vezes não tá, às vezes mesmo assim não tá na rede, né? Então, tudo que tu conseguir compartilhar com a gente vai ajudar a construir, né, essa memória, né, e vai ficar lá disponível no site, né? O pessoal que está assistindo aqui e não conhece o site da Grêmiopedia, né, grêmiopedia.com, inclusive está listado o assunto que nós vamos entrar agora, o jogo que o teu pai anulou o Diego Maradona, né? Em 1980, um amistoso contra o Argentinos Júnior, que o Grêmio venceu por 1-0. E que foi um boom aí no TikTok, né, Rafael? Foi esse vídeo aí que viralizou muito, assim. Seguramente é o vídeo que tem mais visualizações, né, no canal do Projeto Mil Gols. Né? Esse aí pegou 800 mil visualizações no TikTok, eu acho, e 300 mil no Instagram. Até falei uma besteira naquele vídeo que a gente pode corrigir agora, né? Que eu falo ali baseado no que diz na matéria do jornal, né? Sim. Porque falaram que, na verdade, quem seria encarregado de marcar o Maradona seria o Vitor Hugo, mas Sim. Ele disse que ele estava voltando de lesão, alguma coisa, ele disse que nessas circunstâncias, ou seja, nessa circunstância de precisar marcar o Maradona, ele não queria voltar, não. Aí no vídeo eu falo que ele pipocou. Mas depois eu fiquei sabendo que ele realmente marcou o Maradona naquela partida. Ele jogou e o meu pai entrou para substituir ele no segundo tempo, se eu não me engano. Sim, sim. A gente puxou aqui na ficha aqui no site, né? Tá que ele entrou no lugar do Vitor Hugo, só que a gente não tem a minutagem, né? Em qual momento que ele entrou. Então a gente não sabe se foi, não sabe se foi no começo do jogo, se foi no intervalo, onde é que foi. Tu quer fazer alguma pergunta, Rafael, enquanto eu adiciono o vídeo aqui para a gente passar os vídeos do. Eu ia sugerir, né, pra gente assistir esse vídeo aí que bombou, que fez a gente poder estar junto hoje, né, esse desejo, né, de contar essa história surgiu aí do Rafael, e a gente fica feliz, porque o futebol é isso, o futebol vive de histórias, né, então quanto mais a gente compartilhar as histórias, mais a gente vai se apaixonar por esse esporte, né, que há tantos anos nos comove, nos faz lutar e sofrer e ter alegrias, então é incrível, né? A gente tem que saber enxergar esse lado do futebol, né? Tem muita gente aí que ainda leva para o mau caminho e isso a gente está tentando cortar e diminuir, e um dia vai acabar isso aí. O Grêmio tem uma história, né, que, né, como eu já comentei, né, vai completar 120 anos e houveram muitos personagens com, né, várias histórias muito bacanas, né, e às vezes alguns jogadores acabam não tendo reconhecimento, não sendo lembrado. Então é muito bacana, Rafael, esses vídeos que você fez, né, porque ele fez parte do momento glorioso do Grêmio e venceu o Argentinos Júnior com Maradona, que é um dos maiores jogadores da história. Certamente não foi uma tarefa fácil, né? Ele estava lá, jogou bem, né, e contribuiu para a vitória do Grêmio naquele momento. Eu vou carregar o vídeo aqui, pode ser que ele demore um pouquinho para entrar. O Rafael fez 3 vídeos e eu também vou soltar depois o vídeo que o Renato, né? Chegou no Renato esses vídeos. E o Renato mandou um abraço pro teu pai. Vou abrir o primeiro aqui. Esse é o meu pai, o nome dele é Flávio Roberto.
Ele saiu de casa aos 16 anos para morar em Porto Alegre e jogar no Grêmio. Logo nos juniores ele já se destacou muito e foi tricampeão pelo Grêmio. Inclusive em 1979 ele fez o gol da vitória. E assim que ele completou 18 anos ele subiu pro profissional. Olha ele aí dando entrevista pra uma gatinha. No profissional ele jogou com craques como o goleiro Leão e o atual técnico do Grêmio, Renato Gaúcho. E esses artigos de jornal mostram que apesar dele ser meio campo ele fazia muito gol. Flávio fez o terceiro gol, Flávio entrou no time e fez o segundo gol do Grêmio. Os jornais da época elogiavam muito o futebol dele. Falaram que ele era bom na criação, ajudava dando bons passes, mas também ele era muito bom na marcação. Por isso que ele foi colocado para marcar o Maradona. É verdade que tu marcou o Maradona? Sim, é verdade. Vou provar pra vocês. Eu não sei quando nem porquê, mas o Grêmio marcou um amistoso contra o Argentino Júnior, que era o time que o Maradona jogava na época. E parece que um tal de Vitor Hugo pipocou e não quis marcar o Maradona. E como diz o jornal, assim sendo, ficará com o ex-juvenil Flávio a responsabilidade de marcar o grande ídolo argentino. Mas conta aí, o Maradona fez alguma coisa ou não? Não fez nada. E pior que é verdade, o jornal da época falou que o Maradona teve poucas chances aquela noite. Hoje em dia, apesar da doença, o meu pai ainda gosta muito de futebol, sempre vai me assistir jogar e assiste jogo na TV, gosta do Grêmio, principalmente do Renato Gaúcho que jogou com ele. Um abraço, Renato Gaúcho. Boa sorte no Grêmio. Será que vocês me ajudam a fazer esse vídeo chegar no Renato Gaúcho? Meu pai ia ficar muito feliz. E se você quiser uma parte 2 com as histórias no Fluminense Nova aí, me segue, deixa o like, deixa um comentário. Abraço. Ah, cara, cheguei a me arrepiar aqui. Então, esse aí é o primeiro Muito vídeo, bom. né, que você fez, Rafael. Até me surgiu uma dúvida enquanto a gente assistia. O teu pai tem registros de vídeo de jogos dele? Cara, ele até tem, mas do Avaí. Aham. Algumas coisas do Avaí ele tem. Do Grêmio eu acredito que não. Ele tem alguns CDs, cara, digitalizados assim, mas eu acho que do Grêmio não tem. Entendi. Esse jogo contra o Maradona, ele chegou, né, a ser televisionado, né? Seria interessante se a gente conseguisse, né, se alguém aí que está assistindo aí tem alguma gravação do jogo, né, fora os principais lances, né, que os principais lances até tem na No YouTube, internet. Seria bem interessante. Tem no começo do jogo, o Maradona sai driblando todo mundo, vai parar lá na área, né? O Grêmio foi um pouquinho, deu umas porradas lá para segurar o Maradona nesse jogo. E tu já tá fazendo as próximas partes para falar da passagem pelo Fluminense, pelo Avaí? Sim, já tenho os prints aqui, né? Na verdade, eu ia começar a fazer ontem, daí surgiu o vídeo do Renato, daí não, peraí, temos que botar uma coisa aqui mais importante agora antes. E esse vídeo do Renato, ele só foi te encaminhado ou foi postado em alguma rede? Cara, na verdade, esse vídeo do Renato foi pro celular do meu pai. Alguém conseguiu o telefone. Parece que foi o seguinte: parece que um segurança do Grêmio encontrou o Renato lá na entrada, parou o Renato, mostrou o vídeo e tirou o celular e grava uma mensagem para ele lá e fez o Renato gravar a resposta. Eu não sei bem, me contaram essa história. Mas não chegou para mim esse vídeo, chegou no celular do meu pai e chegou um dia antes, a gente não tinha visto, porque o meu pai, como é que ele tá? Se ele olha o celular, mas às vezes ele entende, às vezes não entende. Então, acabou que chegou, minha mãe viu, me encaminhou, e aí a gente viu que ele tinha mandado a mensagem, porque capaz de até passar batido, porque o meu pai, ele usa o celular assim, mas ele não, às vezes não vê as coisas assim, né? Não entende assim. Então, e às vezes ele tem muita mensagem lá, porque ele ainda tá em todos os grupos lá que ele frequentava e tal. Então acabou que quase que passou batido o vídeo, mas aí a gente recebeu lá, daí eu fui lá gravar a reação com ele lá, né? Eu vou soltar agora, vamos seguir a ordem aqui, né? Agora Tá. eu vou soltar o segundo vídeo que você fez, Tá. que inclusive você mostra a Grêmiopédia nesse vídeo aqui. Deixa eu abrir ele aqui. Grêmio que marcou o Maradona viralizou em várias redes sociais. Então eu decidi trazer a parte 2 porque eu descobri muita coisa bacana que eu tenho certeza que vocês vão gostar de saber. E também vou responder algumas perguntas que vocês fizeram no primeiro vídeo. Então vamos começar pelo comecinho da carreira dele como profissional. Eu encontrei um registro de jornal que conta que assim que ele teve a oportunidade de jogar com os profissionais durante um coletivo, ele deu 2 balãozinhos seguidos no zagueiro Nilmar e acertou um chute forte no ângulo do goleiro Leão. E foi assim que na época o técnico Espinosa deu uma oportunidade dele jogar com os titulares. Eu encontrei também
também os registros dele como profissional do Grêmio. Ele atuou em 31 jogos, sendo 23 vitórias, 5 empates e apenas 3 derrotas. Nesses 31 jogos ele fez um total de 7 gols. Nada mal para um meia armador. Com o Grêmio ele foi campeão gaúcho em 1980 e campeão brasileiro em 1981. Tirando que ele também foi tricampeão pelos juniores. Galera, eu encontrei o contrato do meu pai com o Grêmio. Olha só o salário que ele ganhava. Ele ganhava 30 mil cruzeiros, mais 3 bonificações ali de 50 mil. Um cara no Twitter falou que equivale mais ou menos a uns 7 mil reais hoje em dia. E pra comparar, eu pesquisei qual era o valor de um carro na época. O mais barato era um Fusca que custava 12 mil. Então, resumindo, dava pra comprar 2 Fuscão por mês e sobravam trocados. Você acha muito ou pouco pra um jogador de futebol? Lá no Twitter encontrei um cara que disse que o pai dele ganhou a camiseta do meu pai depois do jogo contra o Maradona. Muito bacana. Meu pai, infelizmente, não foi campeão mundial pelo Grêmio porque em 1983 ele foi emprestado pro Fluminense. Mas essa história vai ter que ficar pra parte 3. Se gostou do conteúdo, me segue aí. Muito bom. Essa parte 2 eu foquei mais em pegar curiosidades, assim, pô. Eu ia gostar muito de ver um vídeo de quanto que o Zico ganhava na época do Flamengo. Ah, Daí, com certeza. tipo, e eu encontrei, eu acho que o meu pai fez quando ele tava trabalhando nas categorias de base, ele fez um curso de técnico, aquele curso que eles dão de técnico, e ele conseguiu com a CBF o registro salarial de todos os clubes que ele passou. Só que esse eu ainda não tenho a foto, tá lá em casa, eu tenho que pegar e tirar foto, mas tem quanto ele ganhava no Fluminense, quanto ele veio para ganhar no Avaí, por aí vai. Eu não sei se tá na parte 3, né, que você vai lançar ainda, na parte 3 ou parte 4, mas na continuação, né, que ele foi emprestado para o Fluminense, mas aí acabou o contrato dele, ele foi para o Avaí. O que aconteceu? Quando que rompeu o vínculo com o Grêmio? Então, foi o seguinte, ele foi pro Fluminense, certo? Aí ele ficou um ano no Fluminense, foi campeão carioca, campeão da Taça Guanabara. Eu até hoje não sei se ele foi campeão carioca ou só da Taça Guanabara. A Taça Guanabara é tipo o primeiro turno do Campeonato Carioca, é isso, né? É um dos turnos do Campeonato Carioca. É. E o time do Fluminense era muito bom na época. Ele foi reserva nessa época, se eu não me engano, mas ele jogou alguns jogos. Eu não consegui achar os registros de quantos jogos ele jogou, de quantos gols ele fez. Parece que ele tem um gol pelo Fluminense, mas eu não sei se ele tem mais ou não. Isso eu não encontrei. Então, o Fluminense foi campeão estadual aquele ano, ele ganhou o título principal daquele ano. E o time dele, tinha o Washington, tinha Assis, ele jogou com o Branco, que foi da seleção brasileira, com o Ricardo Gomes naquela época. O goleiro era o como é que era o nome do goleiro? Era Paulo Vitor, que eu acho que também chegou a ser goleiro da seleção brasileira uma época, se eu não me engano. Enfim. E aí ele ficou esse um ano no Fluminense, e depois o contrato dele acho que era com o Grêmio, né? E aí ele recebeu um convite para ir para o Barcelona, mas não o Barcelona da Espanha, o Barcelona de Guayaquil, do Equador, eu acho, né? Sim. Isso. E Onde o Munga jogou. Ou vim para Florianópolis para jogar no Avaí. E aí eles decidiram vir para Florianópolis porque meu pai, novamente, novo, ele recém tinha casado com a minha mãe, eu tinha recém-nascido, ele ficou inseguro de ir pro Equador, jogar no Equador, né? E aí ele preferiu ficar em Florianópolis, que é mais perto do Rio Grande do Sul, onde morava a nossa família. E aí vem uma história triste, né? Porque assim que eu nasci no Rio Grande do Sul, em Dom Pedrito, né? E eu vim morar pra cá com 21 dias, assim, quando meu pai veio jogar no Avaí, veio começar a fazer os treinos no Avaí. Veio eu, a minha mãe e o meu pai. E um mês depois de eu nascer, os meus avós decidiram vir para Florianópolis para acompanhar, né? Ali meus avós eram aposentados e o meu pai veio jogar num time novo. E eles, vamos fazer uma visita, vamos visitar em Florianópolis. E aí os meus 4 avós vieram de carro para Florianópolis. No meio do caminho, um cara foi ultrapassar, bateram. Dos meus 4 avós, 3 morreram nesse acidente. Então, acabou que
né, deu uma baque ali pro meu pai no início da carreira dele aqui no Avaí, né? Porque o pai dele morreu, o pai da minha mãe e a mãe da minha mãe morreram nesse acidente. Então, o Avaí deu um puta suporte pro meu pai na época, assim, tal, mas foi bem difícil, assim, pra nossa família, por perder três pais, assim, né, num acidente. Enfim, aí isso aconteceu, né? Aí o meu pai, na época, até pensou em desistir de jogar, porque o meu pai ele tinha 26, 27 anos, assim, e ele tinha uma mãe que foi a única que sobreviveu no acidente, né? E tinha uma irmã mais nova. Então ele cogitou parar de jogar futebol e voltar a exercer o trabalho que o pai dele exercia lá em Dom Pedrito, porque o meu avô era estufador, ele trabalhava com móveis e tal. Então ele tinha uma pequena empresa na garagem, assim. E aí o meu pai falou: não, eu vou ter que voltar para Dom Pedrito, vou ter que ajudar a minha mãe e a minha irmã, não sei o que, não sei o que. E aí a minha tia daí que pegou e falou: não, tu tá louco, tu tem um filho pequeno para criar, tu tem esposa, a gente vai se virar aqui, tu vai se virar aí, se a gente precisar, qualquer coisa a gente avisa, mas tu não vai deixar de jogar bola. E aí ele manteve, né? Ele continuou jogando, e aí isso foi em 84. Daí ele jogou 85. E outro detalhe importante: meu pai não queria vir muito pro Avaí, porque o estádio do Avaí na época era muito ruim, era um lamaçal e tal. E aí o Avaí tinha um projeto de fazer a ressacada, que era o estádio novo, né? E aí o meu pai chegou e o meu pai ajudou num processo de evolução do Avaí dentro do time, assim. Ele conta que ele ajudou a escolher os aparelhos de musculação que iam botar na academia nova do Avaí, que ele ajudava nos treinamentos, porque ele tinha uma base melhor do Grêmio e do Fluminense para ajudar a direção do Avaí a trazer uma coisa bacana, assim, sabe, para o Avaí. Referente a passagem dele no Fluminense, eu abri aqui, tá? Ele foi campeão da Taça Guanabara, né, em 83, e o Fluminense ganhou com o título estadual também, tá? Então ele ganhou o primeiro turno e acabou ganhando o título. E também lembrando que no ano seguinte, o teu pai já não estava mais, mas no ano seguinte o Fluminense foi campeão brasileiro também. Mas aí teu pai já não estava mais no elenco. Uhum. Certo, eu vou soltar aqui então o outro vídeo, né, pra gente seguir aqui a linha. Deixa eu abrir aqui. Dá uma travadinha. Pode ir falando alguma coisa aí, Rafa, para não ficar esse vácuo. Aí depois ali no Avaí, o meu pai foi... Aqui no Avaí, meu pai foi ídolo, assim, porque o Avaí estava quantos anos sem ganhar o título catarinense, e aí meu pai veio para o Avaí ganhar o título catarinense. E aí naquela época o Avaí também reforçou e montou um bom elenco ali com o Adilson Heleno, não sei se vocês conhecem, mas tinham bons jogadores aqui no Avaí. E aí o meu pai foi campeão em 1988 pelo Avaí. E até uma coisa que eu não sei se vocês sabem, porque eu não sei se o pessoal fora... Aqui em Florianópolis, todo mundo que é havaiano ou figueirense sabe. Mas o meu pai fez um gol de bicicleta na final do campeonato catarinense, quase de fora da área, e o juiz anulou esse gol. Nossa! E tem registro disso, tem um vídeo no YouTube, se vocês quiserem, eu mando para vocês. Mas foi. Eu consigo, eu tenho um vídeo aqui. Se vocês quiserem, se tu me mandar o link, eu consigo compartilhar. Eu não consigo por aqui compartilhar tela. Eu acho que eu consigo compartilhar minha tela aqui, só que vai ter que aprovar isso só. Deixa eu ver se vai aparecer aqui para mim. Calma aí. Janela. Peraí, aqui. Apareceu aqui. Vou mostrar para vocês aqui. É bem no comecinho, tá? Ó, tem um lance aqui que é engraçado, que o meu pai vai na marcação aí, ó. Agora ele vai chutar o próprio amigo dele, ó. Aí ele sai com o pé machucado ali, ó.
Ah, mas foi marcada a falta, pelo jeito. Ó, agora é o lance da bicicleta. Bola viva. Eita. Olha ali. Ah, não. Ele já tinha marcado. Mas o que ele inventou ali, tio? Pé alto. Impedimento? O quê? Não. Ele deu jogada perigosa. E o meu pai disse que o juiz pediu desculpa para ele depois do jogo por ter feito isso. Ah, tá. Sabe que errou. Eu E aí gosto. foi isso. Mas o Avaí ganhou esse jogo. Posso remover aqui? Pode. Cara, E aí o Avaí acabou olha o ganhando esse gol lá. jogo por 2-1. Mas que bom, o gol tá registrado, isso que Tá importa. registrado. Esse aí vai sair no TikTok daqui a pouco também. Acho que esse aí vai viralizar também, porque muita gente, meu Deus, não acredito. Meu pai conta que ele até gostava assim que o gol tinha sido anulado, porque as pessoas lembravam mais porque tinha sido anulado, mas eu acho que também lembrariam muito se tivesse sido validado, sabe? Porque foi na final e foi um puta golaço. Eu vou fazer uma comparação com o escorpião do Higuita. Aquele lance, todo mundo lembra, mas já não estava mais valendo naquela hora. O juiz já tinha parado o jogo. E todo mundo lembra da defesa escorpião do Higuita, só que não valeu. Então, daqui a pouco, vai ser lembrado. Muita gente nem sabe que não valeu, né? É verdade. Tem muita gente que acha que... Eu não sabia. Óbvio aí, ó. Por isso que ele fez, né? Porque ganho técnico não teria nenhum, né? Ele era maluco, mas não tanto. Ah, ele era maluco, com certeza. O Higuita era o goleiro do Bida Libertadores do Grêmio, né? No adversário, né? Sim, era ele mesmo. E ele, numa Copa do Mundo, foi sair jogando, perdeu a bola e tomaram o gol. Numa Copa do Mundo. Que, tipo, se não é maluco esse cara, eu não sei o que é maluco. Então, deixa eu soltar o terceiro vídeo aqui que o Rafael fez. Contando a história do meu pai, ex-jogador do Grêmio, que marcou o Maradona, jogou com o Renato Gaúcho, repercutiu tanto, mas tanto aqui nas redes sociais, que graças a vocês o vídeo acabou chegando em quem precisava, no Renato Gaúcho. Fala Flávio, tudo bem? Chegou um vídeo aqui para poder ver, lógico que eu lembro de você. Infelizmente não sei o nome do teu filho aí, mas pode falar. Aliás, vou falar diretamente para ele. Teu pai jogou muito, viu? Era muito inteligente jogando. Ainda mais do meu lado, né? Brincadeiras à parte, espero que esteja tudo bem com vocês aí. Saúde. Valeu? Abração. Será que meu pai ficou feliz com o recado do Renato Gaúcho? Abração. E aí, pai? Gostou? Sim, que bom, né? Então eu só tenho a agradecer imensamente a todo mundo que deixou um like, que deixou um comentário, que enviou esse vídeo ou marcou um amigo aqui na seção dos comentários, ou que de alguma forma fez uma ponte para esse vídeo chegar no Renato Gaúcho. Pra gente o que mais importa é esse sorriso no rosto do meu pai. Um grande abraço e obrigado a todos. Agora eu vendo esse sorriso aí e sabendo do que aconteceu, né, daquela história que tu contou antes, é um sorriso para mim diferente, sabe? Eu tô até emocionado aqui porque quem não sabe essa parte que tu contou ali da história do teu pai, da tua família, né? Pode pensar que, tá, é só uma pessoa ali. Não, mas olha o que ele carrega, né, meu? Pô. Sim. Então, esse sorriso aí vale muito. O Renato nem tem ideia, né, do quanto foi importante, né, esse momento pro Flávio. Tá louco. Show de bola. É isso aí mesmo. Ô, Rafael, para a gente, né, encaminhar aqui para o final, deixa eu te fazer uma pergunta e uma curiosidade. Teu pai tem camisas dessas épocas? Cara, agora vocês vão ficar tristes e bravos comigo. O que acontece? O meu pai, há uns 10 anos atrás, eu não trabalhava com internet ainda, e a gente não tinha tanta grana assim. Meu pai teve a empresa faliu, então a gente sempre teve problema financeiro, assim, sabe?
E aí, quando eu me casei, eu não tinha muita grana, e aí eu e a minha esposa vendemos carro, juntamos todas as economias para comprar o nosso apartamento. E nessa mesma época, o meu pai também comprou um apartamento, e ele saiu da casa que ele morava e foi morar num apartamento. E nessa mudança toda, ele encontrou a coleção de camisas que ele tinha. E ele falou, eu não quero mais essas camisas aqui, eu não quero mais guardar isso aqui só dá pó, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu acho que eu vou dar essas camisas para alguém. Aí eu falei, pô pai, se tu vai dar as camisas para alguém, dá para mim que eu vendo elas na internet e eu faço uma grana e eu dou parte para ti. Não, se tu quer vender na internet, pega essas camisas para ti, vende para ti para tu mobiliar teu apartamento lá. E aí eu peguei essas camisetas. E eu vendi tudo essas camisetas, cara, na internet na época. Isso 10 anos atrás. Sim. Na época, 10 anos atrás, eu fiz 25 mil reais com essas camisetas. Só que, cara, eu me arrependo. Por quê? Porque se fosse hoje em dia, eu faria 300 mil reais com essas camisetas, tá ligado? Se você me liberar aí, eu posso mostrar. Eu tenho as fotos das camisetas aqui. Cara, o pior é depois da repercussão que deu esses vídeos e, né, do crescimento aí do nome eu Flávio. Ainda tenho algumas, mas são muito poucas as que eu tenho, nem compara com o valor das que eu vendi. Tu vai, quando eu puder jogar na tela, tu me avisa, tá? Tá. Caramba. Mas da época do Grêmio, tu tem alguma coisa? Peraí. Deixa eu transmitir aqui de novo. Tinha, agora não tem mais. Entendi. Compartilhar. Mas se for ver, 10 anos atrás, 25 mil reais valia muito mais do que hoje, né? Também valia uma grana naquela época. Então. Posso botar agora? Pode. Vamos lá. Tem até camisa do Joinville ali que eu já vi. Camisa do Flamengo de 1980. A número 7. Eu até descobri, na época eu descobri quem eram os jogadores dessa partida. Isso aqui foi, eu acredito que foi em 82, quando ele estava no Fluminense, jogou contra o Flamengo, trocou camiseta. Vasco, 1983. Nossa. Aí tem uma do Curitiba. Botafogo, agora imagina essa do Botafogo. Botafogo líder do campeonato, uma camisa de 1980. De lã, cara. Essa camisa aqui, cara, eu vendi por uns 500, 600 reais. Não, essa aqui eu vendi por 900, eu me lembro. Essa aqui eu vendi por 900 reais na época. Tinha até a etiqueta ainda. Essa do Fluminense, eu acredito que era uma camiseta de treino. Essa camiseta era de El Salvador. Foi na época que o Grêmio fez aquela excursão pela Europa. Camiseta do Cosmos. O Grêmio jogou contra o Cosmos também. Aqui novamente. Nacional de Montevidéu. Pô, olha só, uma camisa de 1980 estrangeira. Aí essa aqui do Avaí. Novamente a do Flamengo. Outra do Avaí. Aqui temos uma do Grêmio. Temos uma do Criciúma. Essa aqui é do Marcílio Dias. Outra do Grêmio. Essa aqui, camisa do Grêmio, eu nunca vi essa camisa do Grêmio. Camisa diferente, né? Não é uma camisa... Sim. Listrada, assim, uma camisa diferente. Tem uma do Joinville também, da década de 80. Essa aí tu vendeu também. Vendi. Essa aqui de El Salvador, de 82. Essa camiseta, eu nem sei do que é. Era no lateral esquerdo aí. Ou quarto zagueiro. Mas eu acho que é de algum time estrangeiro. Aí tem tinha 3 camisetas do Grêmio. Agora vai ter a parte da frente delas. Dessa do Criciúma também. Outra do Avaí. Uma camisa de manga comprida do Grêmio, branca. As faixas de campeão. Campeão júnior, campeão júnior. Eu tô rindo para não chorar. Ó, Vitória de Setúbal, nem sabia que esse time existia. Outra do Criciúma, do Racing. Olha só, cara, que relíquia. Outra do Curitiba, 3 do Avaí, do Grêmio. Camisa de goleiro do Fluminense de 1980. Esse agasalho eu ainda tenho.
Esse agasalho foi da Seleção Brasileira de 94, do Fenômeno, esse agasalho, tá? É do Fenômeno, do Ronaldinho, que na época tinha 18 anos, esse agasalho era dele. Essas 3 camisetas do Grêmio aqui, é aquelas que viu novamente. Uma branca, uma listrada e uma que tem uma bandeirinha ali, vocês estão vendo? Eu não sei do que era aquela bandeirinha ali. Não sei se era a empresa que fez, se era algum jogo comemorativo. Pode ter sido algum jogo de entrega de faixa. Essa aqui é atrás da camisa do Grêmio. Tem essa do Avaí, da Porto Belo. E a camisa do Fluminense, campeão invicto Taça Guanabara 1983. Eu vendi essa camiseta e essa faixa de campeão para um colecionador da Sport TV. Na época ele me pagou R$ 1.600 nisso. Aí mais uma camisa do Fluminense de 83. Mais uma camisa do Fluminense de 80. Outra do Vasco, que acho que é do Vasco é a mesma. Camisa do Cosmos, de um jogador chamado Borja. Essa camisa também eu vendi por R$ 1.000. Enfim, no fim das contas, foi-se tudo, meus amigos. Sobrou pouca coisa. Eu tenho ali uma camiseta da seleção militar. Eu tenho uma camisa que eu ganhei do branco em 1993. É uma camisa de treino da seleção brasileira. Eu ainda tenho essa, eu não vendi. E algumas camisas do Avaí mais recentes, assim, que, enfim, algumas que eu não vendi, assim. Marcílio Dias, umas camisas assim. Show de bola, bastante material. Infelizmente não tenho mais nada. Com o tempo a gente vai percebendo o valor das coisas, né? Mas assim, também, cara, R$ 25.000 na época me salvou a vida. Pô, paguei muita coisa, assim. As pessoas até falam assim, cara, não adianta ficar arrependido e não adianta chorar por leite derramado, né? Mas era outra situação. Hoje eu tenho dinheiro, cara, eu pagaria R$ 100.000 nas camisetas que eu vendi por 25, entendeu? Mas na época eu não tinha dinheiro, cara, precisava pagar a escritura do apartamento, um monte de coisa assim, acabei vendendo, mas é a vida. Quer fazer uma pergunta final, Rafael de Portugal? Cara, eu tava rindo pra não chorar, tá ligado? Porque eu fiquei imaginando, assim, né, como que seria hoje ter isso aí e tal. Porque, na verdade, chega um momento em que não é mais valor financeiro, né? É outros valores, né? Mas que bom que tu falou isso ali, porque eu ia te perguntar isso. Valeu a pena, porque a vida é feita de momentos. O futebol também é feito de momentos, né? A gente sempre, a cada 4 anos, escolhe os melhores para representar o nosso país. Por quê? Porque eles estão em um bom momento. Uhum. Então, naquele momento, aquele dinheiro ajudou a tua vida, e é isso que a gente tem que focar. Não vamos ficar pensando no que poderia, porque senão nós vamos chorar aqui. Mas, assim, cara, muito legal. É o que eu falo, assim, pô, se eu tivesse pego a grana e... vou pra festa, vou... Cara, aí eu acho que eu estaria muito mais arrependido. Mas, na verdade, assim, cara, eu paguei as coisas que eu precisava na época de financiamento de apartamento, de escritura, de documentação. Eu lembro que eu botei gesso aqui no meu apartamento todo, enfim. Então, era assim, era uma coisa que eu precisava. Mas se eu tivesse um arrependimento, cara, eu guardaria, pelo menos a camiseta do Fluminense, que ele foi campeão, e uma camiseta do Grêmio, pelo menos, sabe? Se eu pudesse voltar no teatro, não pode consertar tudo, mas quer fazer alguma coisinha, eu guardaria pelo menos algumas pra, tipo assim, uma do Avaí, da época que ele jogou, uma do Fluminense e uma do Grêmio, pelo menos, assim, sabe? Sim, é isso aí, então, Rafael, muito obrigado por ter, né, aceitado o nosso convite de participar do canal. Muito bacanas as histórias, né? Tanto as tuas quanto as do teu pai, que fica aqui no aguardo aí dos próximos capítulos dessa saga, né, do Flávio Roberto, né, pelos clubes, né, Grêmio, Fluminense e Avaí. Então é isso, muito obrigado. Se tu quiser, né, fazer um convite pessoal de seguir aí nas redes sociais. Se o pessoal gostar do projeto, aí se gostar de ver gol bonito, eu não faço muito gol, mas alguns são bonitos, alguns são feios, mas eu faço uma narração engraçada, assim, em cima, então é bem legal, bem bacana os vídeos de gol ali, e eu vou aí, rumo aos 1.000 gols, eu só paro quando eu chegar a 1.000 gols, assim, então
Quem quiser seguir aí é projeto, é só procurar Projeto 1000 Gols em todas as redes sociais. Sim. É bem facilzinho. Acho que eu já até tinha visto antes esse teu projeto, né? Mas aí agora, claro, né? Esse vídeo repercutiu bastante, né? Inclusive eu fiquei sabendo porque eu vi assim, por que o Flávio Roberto está sendo muito acessado no site da Grêmiopédia? Aconteceu isso? Isso, alguns dias ali era a página mais acessada da Grêmiopédia, não sabia, que legal. Sim, né? A ideia né? Tu tens o projeto 1000 Gols, a gente tem aqui o backstage. A ideia do backstage é trazer essas informações de bastidores, né? Que são informações, são curiosidades, né? Que às vezes chamam mais atenção do que muita coisa que está acontecendo de momento, né? E essas tuas histórias aí casam muito com o nosso canal, porque a gente quer reviver o que aconteceu e até para construir uma página mais adequada na própria Grêmiopédia, né? Porque quando tu fez ali só tinha as informações estatísticas mesmo. Aí já botei algumas informações, né? Agora vou guardar algumas fotos de jornal tuas aí. Eu achei muito bonita aquela foto que teu pai aparece do lado do Renato, que aquela camisa do Grêmio achei muito bonita. Sim. Só que nos vídeos tu colocou só aquele pedacinho, né? Eu queria ver aquela foto inteira. Sim, eu mando para vocês. Pra gente colocar no site, né? Eu achei uma foto muito bonita, aquele uniforme ficou bem bacana. Então tá certo, é isso. Este foi mais um Backstage Tricolor. Valeu, Fechou, até a galera. próxima. Valeu, tamo junto.